Olá, meninos dos oitavos. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante, se dedicando bastante. Estamos na reta final, então vamos que vamos. Essa aula se refere às aulas do dia 17 e 18 do 11 de 2020. Nós vamos falar sobre Past Continuous and Simple Past, com ênfase em Past Continuous, passado contínuo, ou Past Progressive, é a mesma coisa. Past Continuous and Past Progressive é a mesma coisa. Esse tempo verbal equivale a uma ação contínua que ocorreu lá no passado, que aconteceu lá no passado, tá? Então, voltando aqui ao reforço, alguns livros chamam de Past Continuous, outros de Past Progressive, tá? É a mesma coisa, ok? Aqui eu tenho uma estrutura da forma afirmativa, onde eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be, was e were, que combina com o sujeito, eu tenho o verbo, mais o ing junto desse verbo. Sujeito, you, verbo to be, was e were, no caso, para you eu uso were, eu tenho o verbo sing, mais ing junto desse verbo. You were singing. Você estava cantando ou vocês estavam cantando. Não tenho referência anterior para saber se está no singular ou plural. Quando isso acontece, tanto faz. Quando que eu uso past continuous tense? Ele é usado em várias situações. Uma delas, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado, aí eu uso as palavrinhas while, and when. Vejamos os exemplos. I was reading a book while he was watching TV. Então, aqui eu tenho a minha estrutura da forma afirmativa. Sujeito, verbo to be, que combina com sujeito, o verbo principal read, mais ing, I was reading a book, o complemento. Utilizei a palavrinha while, he was watching. Então, quando eu usar a palavra while, nós vamos ter, então, duas frases utilizando o passado contínuo. I was reading, he was watching. Então, eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Então, a gente tem um elo de ligação aqui entre duas frases com o mesmo tempo verbal, que é o passado contínuo. Ou seja, toda vez que eu usar while, as minhas frases vão estar no passado contínuo, ok? Olha o outro exemplo. My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. Então, ligado por essa palavrinha, por esse elo de ligação, while, as duas frases minhas estarão no past progressive, ok? Vejamos outra situação. Para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. Então, era algo que você já estava fazendo, de repente aconteceu alguma coisa. Tudo referindo ao passado, tá? Aí a gente vai ter que usar o Simple Past. Aqui, gente, eu vou dar apenas uma pincelada, nós não vamos aprofundar por enquanto, tá? Só estou mostrando aqui para vocês o uso do Past Progressive. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava, olha o verbo to be que combina com o sujeito, watching, assistindo o jogo do Brasil, quando o telefone tocou. Então, quando eu usar esse elo de ligação when, a minha frase, a minha segunda frase vai estar no tempo passado, tá? Eu também poderia ter começado por essa frase aqui, mas por enquanto nós vamos vê-la como um elo de ligação entre o passado contínuo e o passado simples, ok? Olha o outro exemplo aqui. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou.
Então, o and, ele vai ligar uma frase no passado contínuo, past continuous, com uma frase no passado simples. Aí a gente vai precisar de relembrar aquela lista de verbos irregulares em seu tempo passado. Outro exemplo aqui. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha, ok? Então, por enquanto, eu estou dando só uma pincelada e mais na frente nós vamos voltar a focar com o passado simples, passado progressivo e passado simples. Aqui eu tenho as formas, a forma negativa e interrogativa. Então, a minha estrutura na forma negativa também é muito simples, né? Eu uso aqui o sujeito, eu tenho o verbo to be, que combina com o sujeito, mais a partícula not, mais o verbo principal, mais ing e o complemento da frase. She was not reading an interesting book. Também posso usar she wasn't. She wasn't reading an interesting book, ok? É muito simples, então, só usar o was ou então wasn't e were ou weren't, de acordo com o sujeito. E na forma interrogativa, o que eu tenho? Eu tenho o verbo to be na frente do sujeito e o complemento aliás, o verbo e o complemento da frase e a entonação de voz. Tá? Então, o verbo to be vem na frente do sujeito, ok? Entonação de voz. Was she reading an interesting book? Ela estava lendo um livro interessante, ok? Temos as respostas curtas também, para quando eu tenho a interrogative form, eu também tenho a resposta curta. Was she reading an interesting book? Yes, she was. No, she wasn't. Vou mostrar para vocês em seguida os exemplos, ok? Então, vamos lá. Compartilhar com vocês. Ok. Antes disso, antes de resposta curta, eu vou colocar para vocês aqui a conjugação do verbo to be no tempo passado para ser relembrada, tá? Então, eu tenho deixa eu subir um pouquinho. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Então, essa é a conjugação do verbo to be no tempo passado, ok? Só recordando, porque é um assunto que vocês já viram lá atrás, tá? Apenas recordando. Então, eu tenho I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Bom, agora eu coloquei duas frasezinhas aqui para vocês trabalharem primariamente, né, as formas interrogativa, as formas negativa e resposta curta, ok? Então, eu tenho aqui, you were listening a beautiful song. Para eu fazer a forma negativa. Vamos lá, então. Eu tenho duas formas para fazer a forma negativa. Ó, you were not listening a beautiful song. Posso fazer também you weren't listening a beautiful song. Isso, então eu tenho essas duas formas aqui. Você pode utilizar a que você quiser. You were not listening a beautiful song. You weren't listening a beautiful song. E na forma interrogativa, basta colocar, então,
o verbo to be na frente do sujeito e mudar a entonação de voz. Were you listening a beautiful song? Were you listening a beautiful song? E resposta curta afirmativa. Yes, I was. Então, veja bem, a pergunta não está direcionada a você. Were you listening a beautiful song? Você estava ouvindo uma música bonita? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Não, eu não estava, ok? Então, gente, toda vez que eu vou dar uma resposta curta negativa, eu uso a forma contrata do meu auxiliar. Nesse caso, meu auxiliar aí é o verbo to be, was, ok? Se aqui fosse, como eu não tenho um contexto anterior e a minha tradução ficou no passado, por exemplo, né? Vocês estavam escutando uma música bonita. Aí, no lugar do why, eu poderia também colocar o we. Yes, we were. Mas aí o verbo muda, né? Aí nós temos, deixa eu colocar diferente aqui, porque aí o verbo vai ser yes, we were. Ok? Se você interpretou como plural, não tem problema. Então, we weren't. Ok? Bom, vamos para a segunda aqui. Olha, aqui na segunda eu tenho, né? Mas, deixa eu destacar aqui para diferenciar um pouquinho também. Eu tenho aqui, ó. My friends were dancing all night. Meus amigos ou minhas amigas estavam dançando a noite toda. Então, gente, como que eu faço a forma negativa? Vamos lá. My friends weren't dancing all night. A outra forma, bom, esse aqui, assim, vamos fazer outra forma. My friends were not dancing all night. Ok? Então, eu tenho isso aí. My friends weren't dancing and my friends were not dancing. Vou passar para a segunda folha aqui. Então, tá. Agora, e a forma interrogativa? Mesma coisa. O verbo to be na frente do sujeito. My friends. E continua a frase. Dancing all night. Were my friends dancing all night? Como que eu vou dar a resposta curta? Yes. My friends não são eles. Eles em inglês, they. São eles ou elas, né? Eu não sei, não tem um contexto anterior. Então, em inglês é they. They were. Yes, they were. No, they weren't. Yes, they were. No, they weren't. Ok? Então, esse aqui, então, é o assunto do past progressive, passado progressivo, com revisão do verbo to be. Aqui em cima, eu tenho um link do YouTube mostrando partes de filmes, né, que trabalham bastante esse past progressive. Tá? Então, ele é bem pautado, é bem interessante que vocês assistam, porque é bem pautado no past progressive. Nada melhor do que a gente ver a prática também, né? Não é só na teoria. Aqui, vocês vão trabalhar também o listening, tá? Então, acessem esse link aqui, que vocês vão assistir um videozinho do YouTube muito interessante sobre o passado progressivo, ok?
pessoal, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem para que sejam tiradas na aula, tá bom? Fiquem com Deus e beijo para todos.